Bom, sou Misael Natan, discente do oitavo período do curso de História, campus Porangatu, e hoje vamos estar ministrando aula sobre o Brasil monárquico. A partir da segunda metade do século XVIII e durante a primeira metade do século XIX, surge a existência de determinações gerais que transcendem os quadros nacionais. A descoberta e a exploração das colônias europeias na América relacionam-se de um lado com a formação do Estado moderno, centralizado e absoluto, e de outro com o desenvolvimento de uma poderosa classe de mercadores e armadores que associaram a coroa nos empreendimentos marítimos e colonizadores. O caráter restrito do mercado, tanto internacional quanto colonial, nos primeiros séculos depois da descoberta, e os riscos do comércio transatlântico tornavam imperativa a criação de um regime de monopólios e privilégios que limitasse a concorrência e assegurasse os lucros tanto dos mercadores quanto da coroa. O sistema colonial, montado segundo a lógica do capitalismo comercial e em razão dos interesses do Estado absolutista, entrou em crise quando a expansão dos mercados, o desenvolvimento crescente do capital industrial e a crise do Estado absolutista tornaram inoperantes o mercado restritivo de comércio e de produção. A crise do sistema colonial coincidiu com a crise de reformas absolutistas do governo. A crítica de instituições políticas e religiosas e as novas doutrinas sobre o contrato social e a crença na existência dos direitos naturais do homem e as novas teses sobre as vantagens das formas representativas do governo, as ideias sobre a soberania da nação e a supremacia das leis, o princípio da igualdade de todos perante a lei, a valorização da liberdade em todas suas manifestações, características do novo ideal burguês faziam parte de um amplo movimento que contestava as formas tradicionais de poder e de organização social. As contradições e a inviabilidade do sistema não foram, entretanto, percebidas de imediato pelo agente do processo. A coroa deu-se conta dos descaminhos do ouro, das sonegações fiscais, dos prejuízos que o contrabando acarretava para os cofres reais, a queda da arrecadação dos impostos, do frequente desrespeito aos dispositivos legais. Foi por essa razão que as populações coloniais se mostravam receptivas às ideologias revolucionárias que se difundiram na Europa no século XVIII. As críticas feitas na Europa pelo pensamento ilustrado ao absolutismo assumiram no Brasil o sentido de críticas ao sistema colonial. Em 1817, a Revolução Francesa já era um fato histórico passado. Depois da restauração, o desejo de alguns governos de anular os efeitos da Revolução tinha dado origem a uma tendência contra-revolucionária, já que se expressa tanto no Congresso de Viena e nos que se lhe sucedem, quanto na Santa Aliança. Os limites do liberalismo no Brasil. Embora já seja evidente a influência de ideias liberais europeias nos movimentos ocorridos no país desde o fim do século XVIII, não se deve superestimar a sua importância, analisando os movimentos de 1979, a Inconfidência Mineira, 1798, a Conjuração Baiana, 1817, a Revolução Pernambucana. Percebe-se logo a sua pobreza ideológica. Apenas uma pequena elite de revolucionários inspirava-se nas obras dos autores europeus, que liam frequentemente mais com entusiasmo do que com espírito crítico. A maioria da população inculta e atrasa não chegava a tomar conhecimento das novas doutrinas. No Brasil, as ideias liberais teriam um significado mais restrito, não se apoiaram nas mesmas bases sociais nem teriam exatamente a mesma função.
Os princípios liberais não se forjam no Brasil, na luta da burguesia contra os privilégios da aristocracia e da realeza. Foram importados da Europa. Não existia no Brasil da época uma burguesia dinâmica e ativa que pudesse servir de suporte a esses ideais. Já por ocasião da Inconfidência, discutiram-se a possibilidade de um levante de escravos, fato a se temer no país em que o número de homens pretos livres e escravos superava em muito os dos brancos. Mais tarde, na Conjura Baiana, apesar do grande número de negros e mulatos e de alguns escravos associados ao movimento, Cipriano Barata, um dos cabeças da conspiração, escrevia uma carta a um amigo que tomasse cuidado com essa canalha de negros e mulatos. Outra peculiaridade do liberalismo brasileiro nessa fase é a sua conciliação com a igreja e com as religiões. A presença de numerosos padres nos movimentos revolucionários já foi anteriormente notada no processo da Revolução de 1817, que foi chamada Revolução dos Padres. Natureza e limites do nacionalismo. Assim como o liberalismo, o nacionalismo frequentemente associado na Europa aos movimentos liberais não teria condições de assumir seu significado pleno num país cuja economia baseava-se essencialmente na exportação, onde o mercado interno era extremamente limitado. As vias de comunicação escassas e por isso mesmo difíceis aos contatos entre as várias regiões. Ainda às vésperas da independência eram mais fortes os laços das várias províncias com a Europa do que entre si. Faltavam as condições que na Europa levavam a maior integração nacional. Eis porque todos os movimentos revolucionários anteriores à independência sempre tiveram um caráter local, quando muito as regiões mais próximas jamais assumindo um caráter mais amplo. O nacionalismo brasileiro manifestava-se sobretudo sob a forma de um antiportuguesismo generalizado, apesar de elementos de origem portuguesa participarem dos movimentos revolucionários. A maioria dos que aderiram a esses movimentos era de origem brasileira. Não raro há hostilidades contra Portugal. Tomaram aspecto de uma luta racial entre mestiços e brancos do reino. Aos olhos da população nativa mestiça, a independência significava, sobretudo, a possibilidade de eliminar restrições que afastavam as pessoas de cor das posições superiores, dos cargos administrativos, do acesso à universidade e ao clero superior. Bases sociais da Revolução. Sob o rótulo da ideia liberais, ocultavam as aspirações distintas, como distintos eram os grupos sociais que se associavam aos movimentos em prol da independência. Embora as conspirações que antecederam a independência tivessem envolvido principalmente representantes das camadas superiores da sociedade, elementos das populações urbanas mais privilegiadas aderiram com entusiasmo ao movimento. Os revolucionários de 1817 pertenciam às melhores famílias da terra. O processo instaurado contra eles alegaram em sua defesa que não podiam ter participado da conspiração, pois desfrutavam a melhor situação econômica e social, sendo membros da primeira e maior nobreza de Pernambuco, educados na disciplina das diferentes classes e ordens da sociedade. O comportamento dessas massas urbanas era visto como o maior desgosto e apreensão por indivíduos das camadas superiores da sociedade, que não se tinham deixado empolgar pelas ideias revolucionárias. Um deles, em Pernambuco, em 1817, descreve suas apreensões a uma carta a um amigo nos seguintes termos: os cabras, mulatos e crioulos andavam tão atrevidos que diziam que éramos todos iguais e não haviam de cessar senão com brancas das melhores. As várias faces da Revolução.
Para o povo composto de negros e mestiços, a Revolução da Independência configurava-se como uma luta contra os brancos e seus privilegiados. Para os despossuídos, a Revolução implicava a eliminação das barreiras de cor, na realização da desigualdade econômica e social, na subversão da ordem. Para os representantes das categorias superiores da sociedade, fazendeiros ou comerciantes, a condição necessária da revolução, no entanto, era a manutenção da ordem e a garantia dos seus privilégios. Dessa forma, o movimento que aglutinava elementos pertencentes a diferentes estratos da sociedade representava aspirações até mesmo contraditórias. Balanço dos movimentos revolucionários do século XVIII, a transferência da corte. Ao findar do século XVIII, o balanço dos movimentos revolucionários revelava que as conspirações ocorridas sucessivamente em Minas, Rio de Janeiro e Bahia tinham sido sufocadas na origem sem ultrapassarem o nível das tramas e tendo sido os rebeldes punidos severamente. A maioria da população pertencia ignorantemente do que se tramara, participando das conspirações apenas alguns grupos representativos da elite colonial, elementos de sua clientela e alguns grupos pertencentes a camadas urbanas descontentes com a administração portuguesa e seduzidos pelas ideias revolucionárias que a França exportara e às quais a independência norte-americana conferia ao prestígio. Ponto de vista português e brasileiro. Multiplicaram-se em Portugal e no Brasil os panfletos procurando prover a conveniência do restabelecimento do pacto colonial. Frisavam que a abertura dos portos estava levando à destruição do artesanato e do comércio local, e a navegação nacional provocando o empobrecimento das populações locais em benefício dos estrangeiros, principalmente dos ingleses. Um panfleto publicado em 1822 em Lisboa, intitulado Reflexões sobre a necessidade de promover a união dos estados em que a costa e o Reino Unido e do Portugal, Brasil, alegava nas 4 partes do mundo. Observa que a importação de manufaturas estrangeiras provoca o desequilíbrio na balança em prejuízo da economia luso-brasileira, arrecatando a evasão de riquezas. Revolução do Porto. O ano de 1820 teria a profunda mudança no panorama político. Em janeiro, eclodia na Espanha a Revolução Liberal, alertando por seus conselheiros. Dom João VI apresentou em decretar várias medidas reforçando as anteriores e procurar beneficiar o comércio português, na tentativa de evitar que a revolução se programasse em Portugal. As medidas não foram suficientes. Antes para deter o processo revolucionário. Em agosto de 1820, a cidade de Porto se sublemava. Constituíram cortes exigindo a promulgação de uma Constituição nos moldes da Constituição Espanhola. Conflito entre portugueses e brasileiros. O conflito de pontos de vista era entre liberais e portugueses. Portugueses e brasileiros não tardou a emergir. A série de medidas tomadas pela Corte tornou patente a nova orientação assumida em relação ao Brasil, revelando a intenção de restringir a autonomia administrativa da colônia, limitar a liberdade do comércio, restabelecer monopólios e privilégios que os portugueses haviam usufruído anteriormente à transferência da corte portuguesa para o Brasil. As decisões tomadas pelas cortes repercutiram no Brasil como uma declaração de guerra, provocando tumultos, manifestações de desagrado. Ficava patente que os deputados brasileiros, em número
inferior aos representantes portugueses. O fico e a proclamação da independência. Em 9 de janeiro de 1822, o príncipe, aceitando a solicitação do Senado da Câmara do Rio de Janeiro, decidiu desobedecer às ordens de Lisboa e permanecer no Brasil. Não se tratava ainda de uma ruptura, pois o gesto de desobediência foi saudado com gritos de viva a Cortes, viva a religião, viva a Constituição, viva eu rei constitucional, viva o príncipe constitucional, viva a união de Portugal com o Brasil. Tentava-se ainda manter aberta a possibilidade de constituir uma monarquia dual, com sedes simultâneas em Portugal e no Brasil, visando manter o Brasil como Reino Unido a Portugal. Ao mesmo tempo, procurava-se perseverar a autonomia administrativa e comercial alcançada. Conseguiram, para o príncipe, aspirações as mais contraditórias. Para os portugueses, ele representava a possibilidade de manter o Brasil unido ao Portugal. Acreditava-se que só a permanência do príncipe no Brasil poderia evitar um movimento separatista. Os brasileiros que almejavam a perseveração das regalias obtidas e pretendiam a criação de uma monarquia dual. Consideravam também a essência a permanência do príncipe. O mesmo pensava que os que almejavam a independência definitiva e total, mas não temiam agitações do povo. Para estes, o príncipe representava a possibilidade de realizar a independência sem alteração à ordem. A tensão entre colônia e metrópole agravou-se depois do fico. O príncipe procurou apoiar entre os homens o prestígio do país e reconhecia a fidelidade à monarquia. Bom, essa foi a aula de hoje com o tema América Colonial, cujo objetivo geral é compreender a diversidade política e cultural entre Brasil e Portugal. Teve como metodologia e recursos didáticos a aula síncrona via YouTube. No primeiro momento isso era discutido que a vinda de Portugal para o Brasil, e como recurso didático foi utilizado o livro Diáspora Negra no Brasil.